Olá pessoal, olha eu aqui de novo para mais um vídeo, vídeo semanal. Hoje eu vim falar sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É uma visão distorcida, é uma visão que foge da realidade, do que nós somos, uma visão de nós mesmos. E Provérbios, capítulo 23, versículo 7, o Salomão ele fala assim: assim como imagina no seu coração, assim o homem é. Como se imagina no seu coração, assim o homem é. Crenças limitantes é isso, é a imaginação, é aquilo que eu imagino de mim mesma, é aquilo que eu penso de mim mesma, é aquilo que eu acredito que eu sou, que eu acredito que a vida é para mim. São crenças limitantes por quê? Porque muitas vezes essas crenças que nós recebemos, principalmente, né? Tem várias fontes que recebemos essas crenças, mas principalmente na primeira infância e na nossa criação, na estrutura familiar que vivemos, isso nos limita. São limitantes porque limita o nosso potencial, limita a nossa capacidade como ser humano, como pessoa. São crenças errôneas que nós temos de nós mesmos. É como se alguém pegasse peças de um quebra-cabeça e desse para nós, para montar esse quebra-cabeça que na realidade é a nossa vida, mas a peça é dada pelo outro. As peças do quebra-cabeça é dado pelo outro, é pelo pai, é pela mãe, é pelo professor, é pelo amigo. E quando criança, o cérebro ele não sabe distinguir, né? Na primeira infância não sabe distinguir a realidade do imaginário. Ele acredita em tudo que vê. Tudo que vê e que sente é pessoal. A criança ele traz para o lado pessoal, né? Então a crença limitante é como se fosse um quebra-cabeça, só que é distorcida, é uma imagem que você tem de si mesmo, uma imagem distorcida, que não é real, que não faz parte da realidade de quem você é, né? Ela gera pensamentos rápidos, automáticos. Acontece alguma coisa na sua vida e logo vem um pensamento automático: eu não sou capaz de fazer isso, de realizar isso aí, de conquistar isso aí. Agora, de onde vem esses pensamentos? Geralmente vem de uma família que é desestruturada emocionalmente, vem de uma família que não teve a sua criação saudável, né? Não perfeita, porque somos seres imperfeitos, mas no mínimo saudável, né? É comum em família que os pais são muito críticos, os pais são muito julgadores, né? São rígidos, são punitivos, são muito perfeccionistas, não permite a criança errar, não quer que a criança erre, quer que a criança faça tudo certo, quer que a criança tire as melhores notas, e se a criança não tirar um A na matéria, eles punem, eles criticam, eles julgam. Então, o tempo inteiro aquela criança tem que ser perfeita. O tempo inteiro aquela criança não pode errar. Não? Então são pais punitivos, são rígidos, são perfeccionistas, são intolerantes, não toleram o erro, não toleram a limitação do outro, são agressivos verbalmente, né? Nós vemos aí muitos pais que ficam chamando o filho de burro, que você não é capaz, você não vai dar em nada. São agressivos verbalmente e fisicamente também. São pais agressivos. Isso, numa estrutura dessa, uma estrutura doentia, de uma família assim, de pais assim, né, que cria o seu filho nesse regime, nessa pressão psicológica, a criança vai crescendo, chega na fase adulta, com muitas crenças, com uma visão distorcida de si mesmo. Crenças limitantes, porque limita a capacidade, limita o que é real, a pessoa real, o seu self, né? Muitas vezes temos dons, muitas vezes temos talentos que a gente não explora dentro de nós mesmos porque não acreditamos. Não acreditamos que somos capazes de realizar certas coisas. Agora, como é
que eu posso mudar isso aí? Tá, existem crenças limitantes que vêm de uma família rígida, uma família crítica, uma família intolerante, né? Tem poucos pais conseguem dar uma educação saudável para o filho, né? E em maior ou menor grau, cada um de nós tem algo que nos limita. Porque vai dizer, existe pais perfeitos? Não existe. Não existe pais perfeitos. Então, se os pais não são perfeitos, os filhos tampouco serão. Cada um de nós tem uma área da nossa vida que temos em maior ou menor grau uma crença limitante. Em cada um de nós. É claro que tem uns que só Jesus, né? E como mudar as crenças limitantes, então? Eu vou dar aqui os três itens, né? Os três caminhos. Três caminhos. Como mudar uma crença limitante? Primeiro, identifique suas crenças. Primeira coisa. Sabe aquela máxima que eu sempre falo? Conhece-te a ti mesmo? Exatamente isso. Como fala o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Identifique. Quais são minhas crenças limitantes? Do que eu tenho medo? Do que eu me sinto incapaz? Do que eu me sinto insegura? Né? Eu pessoalmente, voltando aqui para minha vida pessoal, eu tinha um sentimento de desamor muito grande. Muito profundo mesmo. De tal maneira que eu não acreditava que as pessoas me amavam. Eu sempre desconfiava. Eu sempre ficava com o pé atrás. Porque se você não é amado pelo seu pai e pela sua mãe, você não vai se sentir amado por ninguém. Por mais ninguém. E como eu tive uma experiência muito traumática com a minha mãe, especial, né? Porque meu pai eu vivi só até os 10 anos com ele, mas a minha adolescência, né? E a gente sabe que a criança, o feto, recebe informação logo no ventre, informação de rejeição, informação de ansiedade, de depressão, de alegria. Tudo que a mãe sente, a criança também sente. Minha mãe sempre foi muito ansiosa, sempre foi muito agitada, né? Então, com a morte do meu pai, ela entrou em cena com mais frequência na minha vida, e ali foi um caos, né? Uma relação muito conturbada, muito doentia entre nós duas. Então ali eu entrei na fase adulta com um sentimento muito grande de desamor, de desamparo. Então eu não acreditava que as pessoas me amassem, né? Eu não acreditava, até chegar um ponto de eu ter alguém na minha vida, né? De gostar de alguém, mas sempre achar que eu era a segunda ou a terceira no coração daquela pessoa. Sempre achar que ele não me amava o suficiente. Eu amava primeiro outras coisas e eu era a última. Então ali eu identifiquei. Como na época eu estava fazendo psicologia, foi mais fácil para mim. Eu nem precisei passar pela terapia, né? Um processo de terapia para identificar isso em mim. O segundo passo, primeiro você se autoconhece, identifica quais são suas crenças limitantes, seus medos, as suas limitações emocionais, os fantasmas que te atormentam. Segundo passo é você identificar a origem. Quando eu identifiquei que a minha crença era um desamor, eu tinha sentimento de desamor muito forte, acreditava que ninguém me amava, que ninguém se importava comigo, eu identifiquei logo a origem. Qual foi a origem? A minha infância, a convivência com a minha mãe, aquele desamor que ela passou para mim. Provavelmente ela também sentiu esse sentimento, provavelmente ela teve essa crença limitante dentro dela, de não se sentir amada, de não se sentir aceita pela cor da pele, por ser menina, né? Então ela passou isso para mim, esse sentimento de desamor, não só com atitudes, mas também com palavras, de literalmente falar, eu não te amo, eu não gosto de você, preferia que você morresse, né? Então são palavras que machucam a criança. Já machuca um adulto, né? Imagina uma criança de 10, 11 anos que está passando por o luto de um pai. Então eu identifiquei que veio da criação, que veio de toda aquela carga emocional que a minha mãe me trouxe. O terceiro passo é decidir mudar. Não é fácil, não é fácil. É um esforço diário, é um esforço cotidiano. A decisão de mudar. Mudar o pensamento, mudar a visão, mudar a atitude.
Saber que você é capaz de realizar, saber que você é amada. Independente se alguém diz que você não é amada, você se sentir amada por si mesmo, você ter a capacidade de amar a si mesmo, é o principal ponto. Então é decidir mudar essa crença. Claro que em muitos casos, que foi o meu caso também, eu precisei de longas terapias. Depois que eu identifiquei tudo isso, eu procurei uma psicoterapia para me tratar, né? E é um trabalho mesmo minucioso que vai mexer com muitas coisas dentro de você. Mas esses são os 3 passos. Identifique quais são suas crenças limitantes, identifique a origem dela, de onde veio, por que você pensa assim, quem falou isso para você e decida mudar. A neurociência fala sobre a plasticidade cerebral, que é a capacidade do sistema nervoso para mudar estrutura e funcionamento ao longo da vida, ou seja, ele é capaz de aprender novas coisas. Mesmo ao longo da vida, não só na infância, mas na fase adulta e na velhice, ele é capaz de aprender novas coisas. Nós temos um cérebro que tem uma plasticidade incrível. Você pode reaprender, você pode se reinventar, você pode ter resiliência, se adaptar a novas situações, né? Você pode superar a si mesma, superar seus medos, superar as crenças limitantes. E é isso aí, pessoal. Nós precisamos entender que a força de vontade está dentro de nós, que o caminho, tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz está dentro de nós, não depende do outro, depende de nós mesmos. Então você identifica onde estão os seus medos, você identifica qual é a raiz do seu medo e você decide mudar. Eu decido ser feliz, eu decido mudar para a glória de Deus. É o que temos para hoje. Shalom para todos.